Oi, oi, gente, como vocês estão? Vocês estão tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje. E hoje eu quero falar sobre um assunto que faz mais de um mês que está sendo falado pela internet, mas eu quero dar minha opinião sobre isso, ou algumas pequenas dicas sobre isso, que é justamente sobre a memória RAM estar cara. Como eu não vou dar um motivo que todo mundo já sabe, que é por causa dos data centers de IA, que elas estão caras, e empresas decidiram simplesmente vender mais pra IA do que para consumidor final, que é eu e você. Mas, vamos lá. Vamos dar umas pequenas dicas do que você deve fazer enquanto a memória RAM está cara, né? Que é, você deve priorizar outros upgrades no seu computador se você tá achando que tá precisando de upgrade, como, por exemplo, um processador. A placa de vídeo ainda não está tão cara, está cara, mas não tão cara como ela ainda não chegou no valor. Pode mudar a sua fonte para trocar aquela tua fonte velha que ainda tem a chave de tensão dos 110 a 220. Aproveite o tempo também para trocar placa-mãe. Com placa-mãe tu pode pegar um suporte melhor, vamos dizer. Em vez de trocar memória RAM, pega uma placa-mãe que suporte um processador mais forte. Eu não digo exatamente só a M5 para AMD ou placas-mães para DR5. Eu falo placa-mães dentro do DDR4, que ainda utilizam DDR4, e utilizar o melhor possível do seu processador que tu tenha ainda, para aproveitar o máximo possível a memória DDR4. Outra coisa, em vez de buscar upgrades grandes de memória RAM, como 32 GB, como muita gente quer 32 GB, que é praticamente inútil se você for só jogar, fazer alguma coisa mais simples, busque, se você já tem 8 GB, busque os seus 16 GB. Se você já tem 16 GB, continue nos seus 16 GB de RAM. Que 16 GB de RAM são mais do que suficiente pro seu joguinho hoje em dia. Outra coisa que é muito importante sobre isso é esperar um pouco. O preço começou a estabilizar agora lá fora. Aqui no Brasil ainda vai demorar para dar uma estabilizada, ainda tá aumentando muito. Espere estabilizar e ver antes de comprar. Ou aproveite agora e compre enquanto não aumentou por completo. A possível queda do preço das memórias RAM estão para. Dizem, né? Especialistas dizem que é para 2028 ou começo de 2027. Mas tenha um pouco de paciência. Se lembra quando a placa de vídeo estava cara por causa da mineração? E muitos disseram que ia demorar muito para baixar o preço. E de repente o preço começou a baixar porque mudou o jeito de fazer as coisas. E simplesmente pessoas que compraram um PC há pouco tempo, simplesmente, porra, gastaram mó dinheiro com placa de vídeo, um mês depois estava. Então, espere um pouco. Espere que estabilizar o preço. Veja certinho e depois tu compra. Ou espera baixar o preço se você não tem o porquê fazer o upgrade agora. Espera o teu upgrade de RAM ou de plataforma para DR5 para um pouco mais em diante. Tenha um pouco de calma. Que às vezes tu nem precisa tanto. O que pode ser que mude é 5, 10 FPS, mas 5, 10 FPS, dependendo do que tu fazer, não vai fazer diferença. Tá acima de 144 Hz do jogo, tá acima de 144 frames por segundo, tá muito mais do que jogável, está muito mais do que só competitivo. Então, calma um pouco. Tenha um pouco de paciência e espere o preço abaixar antes de fazer o upgrade. A RAM, ela é muito boa se ela tiver uma velocidade e se tiver capacidade certa. Mas se você tá com muita pressa mesmo, existem soluções chinesas
de memória RAM, que é basicamente um adaptador que fizeram na China, que converte a memória de notebook adapta para a memória de PC. A memória de notebook é um pouco mais barata, porque ela é feita em alta escala para notebooks. Então, tipo, por exemplo, a Acer, a Asus, ela produz muitos notebooks, compra um monte de memória RAM, pelo menos aqueles que vão um pente de memória RAM, e não só a soldada. Compra um monte de pente de RAM, e assim acaba sendo mais barata e a peça de reposição acaba sendo também um pouco mais barata. E é por isso que uma das soluções vinda dos nossos queridinhos amigos chineses é esses pequenos adaptadores de RAM. Que eu vou deixar aqui. Eles custam em média de 30 a 50 reais. Esses adaptadores. Já tem aqui no Brasil alguns. Então, eles vão ser mais ou menos mais baratos. Mas isso é caso você não tenha paciência de esperar o preço abaixar. Ou caso você realmente está precisando de uma RAM nova. Eles não são aconselhados, até porque alguns testes, como o do Adrenaline ou do Lock Games, eles dão muito problemas ou crashes. Mas é uma solução um pouco mais barata do que só comprar um pente DDR4 de GHz menor. Então, é uma solução temporária por enquanto. Mas acalme um pouco. Espere a RAM baixar e faça seu upgrade. Ou se não, tu faz agora o teu CPU, GPU, de placa-mãe, de... Eu não vou falar de SSD, porque também é outra coisa que ficou muito cara, SSD. Mas, enfim. Só tem um pouco de paciência, que logo pode melhorar os preços. Mas é isso, não preciso fazer o upgrade a cada mês que se passa, porque tem gente que pensa nisso. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora o vídeo. Vejo vocês semana que vem. Um beijo. Comam água, bebam frutas. E bye bye, beijão.